A gente vai falar agora sobre o Danilo, né, que é um lateral direito, consagrado, futebol internacional, seleção brasileira. Ele colocou o Flamengo como uma das suas prioridades num possível retorno ao Brasil. É matéria do coluna do Fla.com, né? Nas últimas semanas o nome dele entrou na pauta do Flamengo. É óbvio que no futebol brasileiro o Flamengo é um dos poucos clubes que tem condição, né, de pagar um alto salário para um lateral direito, visto que as laterais não são, né, as posições mais valorizadas em termos de grana, né? O Danilo não é um jogador barato, é um jogador de porte internacional e a lateral não é uma posição valorizada. Mas o Flamengo precisa, avalia internamente uma necessidade de eventualmente investir num bom lateral direito, e eu não tenho dúvidas de que o Danilo é um bom lateral direito, com esse tempo todo de Juventus na Itália, que é um dos principais times do futebol europeu, com tantas Copas do Mundo, recordista em jogos na seleção brasileira. Eu não tenho dúvidas que o Danilo é um jogador capacitado a defender a camisa do Flamengo. Ele colocou o Flamengo como uma das suas duas prioridades, aliás, é um caso que lembra até a do Neymar, né, que a gente falou na última tabelinha com o Túlio. Ele falou sobre o Santos e o Flamengo, isso porque ele foi revelado pelo Santos em entrevista à TNT Esportes nessa segunda-feira, dia 17. Ele falou o seguinte, né? Eu e minha família somos Flamengo, desde pequeno eu sou flamenguista, torcedor do Flamengo, meus pais, meus irmãos, todos rubro-negros. Então, gente, se ele falou isso, se ele tem o Flamengo como uma das suas preferências, se o Santos está na Série B, na draga que está, eu acho que o Flamengo torna-se o grande favorito. E acho que o Danilo, Túlio, já está naquele momento da vida e da carreira que o cara olha e pensa, porra, já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui na Europa. Talvez seja a hora dele voltar, que seja para o Flamengo, não? Eu sou a favor da contratação. E você, Túlio? Não, eu também sou a favor, né? Até porque uma posição extremamente carente, que é a lateral direita. Eu só não sei se ele vem nessa janela. Aí tem a questão da idade, né? Se eu não me engano, ele tem 32 ou 33 anos, por essa faixa. Ele tem contrato, se eu não me engano... 32. Também, 32. Se eu não me engano, o contrato dele vai até 2025, né? E se especula, né? É um cara que, na minha opinião, nesse momento ainda tem mercado na Europa, mesmo que, beleza, ele está hoje no primeiro time da prateleira da Itália, mas ele pode, de repente, ou ir para um segundo time, para uma segunda prateleira na própria Itália ou em outra liga. Acho que ele tem essa condição. Mas seria um grande reforço. Aí entra a questão que você falou e é muito importante, que é a questão financeira, né? Quanto que a gente pagaria ao Danilo? E a gente tem alguns exemplos de jogadores, não estou dizendo que seja uma situação igual a do Danilo, mas acho que a passagem do Vidal aqui, ela tem que ter servido de aprendizado para a gente. Por quê? Porque o Flamengo contratou a grife, não que o Danilo tem menos marketing, né? Mas a gente pagava caro por um jogador que era reserva, ele praticamente era só, né, compunha um elenco, não tinha ali, não era titular, ou nem em nenhum momento ali em 2022, por exemplo, ele ameaçou tirar tanto o João Gomes como o Thiago Maia, de você falar, pô, o Vidal vai ser titular e tal. Não, ele entrava no decorrer dos jogos, o Petit que gostava de brincar, né? O Vidal vai ali, joga pro lado aqui, joga pro lado lá, não acrescentava também tanto ao jogo do Flamengo, e era um jogador caro. Então a gente pagava pela grife, pela marca, né, Vidal no Flamengo. Foi legal a passagem e tal, isso... E o que mais tem por aí, né, Túlio? O cara que vem só com a grife. Você vê o Fluminense, contrato Douglas Costa. O que o Douglas Costa acrescenta ao Fluminense? Nada. Tá lá, hoje é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, inclusive. O Fluminense agonizando na tabela do Campeonato Brasileiro. Fez contratações de jogadores extremamente velhos, né, e com nome, com uma pompa. O Renato Augusto não entrega nada ao Fluminense. Foi contratado como uma revolução no futebol do Fluminense. Douglas Costa, idem. Não tô entregando nada. Mas sabe o que é isso? Essa questão de... Eu acho que esse momento no Brasil já passou. De você pegar medalhões na Europa para encerrar a carreira aqui no Brasil, né? Então, tirando o Renato Augusto, você pega o próprio Douglas Costa, e teve gente que defendeu esse cara de vir pro Flamengo, né? E assim, não sei quanto que ele ganha no Fluminense, mas com certeza que seria 2, 3 vezes mais o custo dele, por mais que viesse de graça. Então, hoje, até pela saúde financeira do Flamengo, pela qualidade do time que a gente tem, pode não ser ideal, etc, etc, ter carências, mas a gente tem condição de sentar na hora de você avaliar os reforços e você falar, eu não preciso trazer qualquer um. Eu não preciso trazer um jogador, por exemplo, como o Vidal,
somente para agradar a torcida. Eu preciso trazer um cara que, tecnicamente, ele vai acrescentar no elenco. Ele vai chegar aqui, mesmo que ele venha para compor, mas esse cara fala assim, pô, quando o Arrascaeta não jogar, se esse cara entrar, ele vai acrescentar. Tipo assim, o Oscar, eu acho que é um jogador nesse nível, né? Isso dentro do que a gente tem conhecimento dele hoje. Outros nomes, o Claudinho, né? Um cara que chegaria, não acho que não chega como titular, mas teria condição para ser, né? Então é um cara que acrescentaria bastante ali o elenco do Flamengo. E a mesma coisa o Danilo. O Danilo, inclusive, viria aí com status de titular, não que ele seria titular. O Simon curtiu o manto abadá do Poeta Túlio. Pô, não, inclusive eu vou botar o meu boné, que é fosforescente também, para combinar com o Poeta Túlio, né? Meu boné eu não vou colocar o boné. Aliás, estávamos na reunião do boné agora há pouco, né? Falar um bastidorzinho da galera. Nossa resenha aqui das internas do Coluna, todo mundo de boné. À noite. Você vê como a galera gosta da moda. Contrasta muito, né? Eu não sou muito cara da moda, né? Então eu visto a primeira coisa que eu vejo no guarda-roupa, geralmente repito, né? Roupas e tal, mas esse aqui é que é pra, né? Pra usar em casa e tal, talvez não. Mas aí, você é sempre estiloso, Poeta Túlio. Você tá sempre bem na tela. O Danilo, que você estava falando, né? Ele tem um currículo extremamente invejável, pô. E se ele vier pro Flamengo, dá uma olhada só o que vira o currículo do Danilo. O Danilo começou no Atlético Mineiro, aí foi pro Santos, foi campeão da Libertadores de 2011 com o Santos de Neymar, tá? Tricampeão da Libertadores ali. Aí foi pro Porto, de Portugal. Fez uma carreira belíssima, mais de 140 jogos no Porto. Aí em 2015, ele ficou de 2012 a 2015 no Porto. 2015 ele vai pro Real Madrid, o suposto, vou colocar aspas aqui, o maior time do mundo, né? O maior campeão da Europa. Vai pro Real Madrid e aí ele permanece no Real Madrid até 2017, quando ele vai pro Manchester City, que é o time do poder, o time endinheirado, o time da moda, o time do Guardiola, etc, 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 no maior Manchester City de todos os tempos. E aí no Manchester City ele permanece até 2019. Em 2019 ele vai para a Juventus para acompanhar, né? Chegou o Cristiano Ronaldo depois, enfim, a Juventus também chegando em finais continentais, voltando à cena da Europa. Eu acho que está na hora, né? Até porque a Juventus não vai ganhar nada nos próximos anos, né? Eu acho que está na hora do Danilo olhar para a carreira e falar assim, olha, se eu sou um vencedor, e ele é um vencedor, se eu já tenho 32 anos de idade, já tenho meu pé de meia, talvez seja de fato a hora dele regressar ao futebol brasileiro e vir ao Flamengo é sinônimo de disputar grandes títulos. Então, se ele quer a seleção brasileira, quer jogar em alto nível na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, ele vai ter 34 anos apenas. Então, talvez no Flamengo ele tenha, inclusive, mais chances de ser campeão e de conquistar ou permanecer, que seja, na seleção brasileira até a Copa do Mundo. Pelo menos eu boto fé nesse cenário, Túlio.